Eu sei, mas eu só quero saber onde que é. Muito bem, estamos dando início a mais um Papo de Negócio com oferecimento de O Boticário. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Então você, meu amigo, você, minha amiga, você que nos ouve na Rádio Praia, você que nos assiste no YouTube, eu quero dizer para você que o Boticário tem promoções fantásticas, preços fantásticos. E hoje eu tenho aqui uma médica veterinária e eu não sei se ela conhece a linha Pet de O Boticário. O Boticário tem shampoo, o Boticário tem perfume, o Boticário tem condicionador, tem creminho para as patas, para higienizar. Doutora Mariana, conhecia a linha Pet ou conhece a linha Pet do Boticário? Eu conheço sim, mas eu nunca usei nenhum pet meu. Então eu só ouvi falar. Ah, mas agora vai, eu tenho certeza que a senhora vai ter a curiosidade de ver Com certeza. a linha Pet de O Boticário. Então, você que está em casa agora, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, o Boticário é presente o tempo todo, toda hora, todo momento. Não tem essa história de Dia dos Pais, das mães. Você pode se presentear, você pode presentear um amigo, uma amiga, o papai, a mamãe, o tio, a esposa, o esposo, enfim. E lembrando, né, que o Boticário tem produtos fantásticos, elaborados com muito carinho. E é fácil achar o Boticário em Bertioga. Fica aqui na Avenida Anchieta, 1625, no centro, uma loja climatizada, com atendentes especializados para atender a sua necessidade. Você pode levar o seu pet na loja de Boticário para você escolher o melhor produto para o seu pet. E os produtos de Boticário, olha, normalmente giram entre 20 a 30% de desconto. E tem algumas semanas que chega até 50%. E está chegando a Black Friday, gente. Então você não pode perder o momento. A hora é agora. Dá uma chegadinha no Boticário, que fica aqui na Avenida Anchieta, 1625, no centro de Bertioga. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. E nesta oportunidade estou recebendo a doutora Mariana Costa. Ela é diretora clínica do Hospital Veterinário El Bicho. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigado pela oportunidade de tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Humberto. É muito glorioso estar aqui na Rádio Praia. Estamos agora começando um trabalho na cidade de Bertioga, essa cidade maravilhosa. E poder me apresentar para o bertioguense, para a família bertioguense, aqui na tua rádio é maravilhoso. Bom, muito obrigado e nós que agradecemos você tirar um tempo da sua agenda para estar aqui conosco. Sim. Porque esses dias eu estive conversando com você, a sua agenda é muito louca. Uma maluquice. Você está aqui, está no Guarujá, está no litoral norte, vai para lá, vem para cá. É assim mesmo. É muita atividade, é muita correria. Sim, eu tenho 3 filhos também. 3 filhos? 3. Casada? É. Uau! Filha única? Não, eu tenho um irmão. Tem um irmão. Meu irmão Walter. Meu irmão mais novo. Vocês atendem a mesma área, não? Não, o meu irmão é policial militar, né, do estado de São Paulo. E meu irmão, ele é 5 anos mais novo que eu. Valtinho. Maravilhoso. Normalmente as mulheres não gostam de falar que é a ponta, né? Eu sou mais velha, né? Já tenho 42 anos. Tenho 42 anos. Ah, obrigada. Ai. Sua infância foi aonde? Eu nasci em Santos. Em Santos? E passei minha infância toda na cidade do Guarujá, em especial em Vicente de Carvalho, no Itapema. Eu sou itapemense. Itapemense. Isso, fui criada, cresci no Itapema, sempre em volta de animais, né? Minha infância foi uma infância maravilhosa, porque minha família é maravilhosa. Fui cercada de amor com os meus avós, com as minhas tias, com a minha mãe, com meu pai, com todo mundo. Então foi uma criação bem raiz, no meio dos bichos, brincando em quintal, andando de bicicleta, ralando o joelho. Eu tenho muita saudade da minha infância, é um momento muito marcante pra mim. Eu percebo que você é extremamente intensa. Eu sou intensa em tudo. E tudo que você pega pra fazer... Sim, eu até brinco, que Mariana, ou a pessoa me ama ou a pessoa me odeia, porque assim, eu sou visceral, eu sou isso que você tá vendo aqui na sua frente, não tem meio termo comigo, não, assim, eu sou bem intensa mesmo. Mariana, tem alguma história da infância, assim, que você relembra, fala assim, conta quando junta a família? Nossa, aquele dia papai me pegou, mamãe me viu, eu aprontei. Você tem uma passagem assim? Eu tenho. A minha mãe já não tá mais aqui pra contar, né? Mas porque ela faleceu tem 1 ano. E uma mulher maravilhosa, minha mãe morava em Bertioga. E
ela contava pra todo mundo, né, que é uma coisa relacionada à veterinária, que ela ria pra caramba e fazia questão de contar pra todo mundo que conhecia. Eu tinha mais ou menos, acho que uns 10 anos e morreu uma ratazana em casa. Porque tinha uma ratazana, rato, né? A gente morava em casa e antigamente tinha mais roedores do que hoje até, né? Antigamente era comum você ver um camundongo. Hoje tem alguns lugares que é comum, mas não tão comum, mas nas cidades, mais em zona de periferia. Então, volta e meia tinha roedor em casa. E morreu uma ratazana no quintal de casa. Minha mãe eu tava com uma moça que tomava conta da gente, pra minha mãe trabalhar, minha mãe professora. E quando ela chegou em casa, eu queria, na verdade, fazer uma cirurgia na rata, né? Então eu fingi que era um médico, coloquei Tampou o rosto. Tampei o rosto, como se fosse uma máscara, coloquei um saco de lixo em cada mão, que era, teoricamente, a luva. Peguei uma faca da cozinha e um garfo e tava fazendo, teoricamente, a cirurgia na ratazana. E quando a minha mãe chegou, ela me pegou no flagrante. E eu tava no quintal. Mas você chegou a abrir a rata? Eu tava abrindo, tava fuçando. E era um rato que tinha morrido, sei lá do que, aquele rato. E há quanto tempo tava lá? Há quanto tempo? Tava fedendo já. Mas pra mim, eu tava me achando a cirurgiã. Você tava querendo ser a doutora Frankenstein. Sei lá o que eu tava querendo fazer. Eu gostava muito, assim, de filme de terror, porque aparecia as pessoas se cortando, né? Aparecia as vísceras das pessoas, a mutilação. Então, eu sempre me interessei bastante por isso. Então, eu não fui muito arteira no quesito de enganar, mentir, fugir de casa, nada disso. Mas eu era muito curiosa. Então, você foi criança? Eu era uma criança muito curiosa e já com os dotes da área de medicina veterinária, né? Eu pegava cocô, macerava cocô. A minha mãe, quando eu tinha uns 9 anos, me deu um microscópio. E assim, por que eu falo que meus pais e minha família foi sempre maravilhosa na minha vida? Porque eles me deram motivação, eles me deram um ambiente propício e fértil para que toda essa minha imaginação pudesse crescer. E aí, assim, foi muito intenso isso pra mim. Minha mãe me deu um microscópio, eu tinha 8, 9 anos. Então eu pegava o cocô dos cachorros e ficava colocando no microscópio, porque eu queria ver a presença. Você fazia análise. Pra analisar. Eu colocava pedaço de bife para as moscas posarem, para depositar, para poder ficar larva, para eu ver a larva crescendo. E isso assim, com 10 anos, com 11 anos. Você viajava, né? Eu ficava viajando, exatamente. Era o mundo fantástico da Mariana. Eu ficava sozinha no quintal e eu tinha vários potes pro mosquito, pra juntar água de mosquito, porque eu gostava de ver as fases, a fase desde os ovinhos, da larva, e depois eu prendia o mosquito quando ele já virava mosquito lá. É uma coisa meio insana. Quando tinha feira de ciência na escola, eu amava feira de ciências, eu amava feira de ciências. Os professores ficavam pavorosos com você. Eu amava a feira de ciências. Então, assim, essas eram as minhas artes e isso que mais me lembra da infância, porque eu ficava no meu mundo fantástico junto com os meus bichos, eu criava galinha, criava coelho, isso tudo a minha mãe me incentivava, então isso foi muito feliz pra mim. Você é mais velha, seu irmão caçula, você também fala, mano, vem cá. Vamos... O meu irmão, coitado, ele era minha cobaia. Porque eu lembro que uma vez a minha mãe, eu juntei dinheiro e porque queria rato. Queria criar hamster. E aí eu juntei dinheiro pra poder comprar uma gaiola. Só que minha mãe não deixava eu criar roedor, porque minha mãe falava que não queria, porque o cheiro da urina é muito forte, né? Sim. Então ela falava, não, Mariana, ratinho em casa não, eu tenho medo, não sei o quê. Pra quê? Eu juntei o dinheiro da minha mesada, catei o meu irmão, falei, você vai numa missão comigo, eu preciso que você me ajude a carregar um negócio, não sei o que, eu não falei pra ele o que era, ele 5 anos mais novo, ele me obedecia. Aí eu peguei... Por livre espontânea pressão. Livre espontânea pressão, vamos, catei ele, a gente andou, tipo, sei lá, mais de 10 quadras, que antigamente era casa de ração, casa de pássaros, não era pet shop, como hoje em dia a gente chama, né? Vai lá na casa de ração, na casa de pássaros, aí vendia tudo antigamente. Ração, galinha, coelho, tudo você encontrava na casa de ração. Fui lá, comprei um casal de hamster bem branquinho, bonitinho, com olhinho vermelho. Aí cheguei, o meu irmão, mana, você não vai levar isso pra casa. Mas isso não é um rato. Você não vai levar isso pra casa, mano, a gente vai apanhar. A mãe vai brigar com a gente. Vai, você vai me ajudar a carregar na bicicleta. Foi lá, coloquei no cano da bicicleta, meu irmão foi lá, me ajudou a levar em casa.
Deixei esses ratinhos embaixo da cama, dentro da gaiola. Não deu outra, né? Deu mais ou menos assim uma semana, minha mãe começou a sentir o cheiro. Porque por mais que você limpe, tem o cheiro da urina do roedor que é muito forte. Sim. E, nossa, quando minha mãe descobriu... eu sei que no fundo ela deu risada. Acabei criando hamster. Eu cheguei a ter uns 50 em casa, porque eu comprei mais gaiolas depois. E eu ficava procriando e eu comecei a vender hamster. Isso com uns 11, 12 anos. Você já tinha tino pro negócio. Já tinha. Já era comerciante. Já. E criava bicho. Eu tinha uma cachorrinha, antigamente não tinha política de castração. Sim. Né? Porque assim, eu sou 42 anos, então eu sou de 82. Não se falava em castrar cachorro e castrar gato nessa época. A minha cachorra tinha cria todo cio. Todo cio era uma vira-latinha, ela fugia pra rua, pulava pelo portão e cruzava. Quando tinha aqueles bebês, eu já tinha mais ou menos uns 10 cachorros em casa, não cabia mais cachorro na minha casa. Você vendia também? Aí o que eu fazia? Não, eu não vendia. Eu pegava folha de sulfite, escrevia doa-se pra quem ama, cachorrinho, nananana, e colocava o telefone da minha casa. Daqui a pouco... Colocava em todos os postes dos quarteirões próximos da minha casa. O telefone não parava de tocar depois. Trote, tudo. E assim, aí eu ia lá, dava o remédio de verme pro cachorrinho, ficava vendo como ele era tratado. Se não era bem tratado, eu mandava devolver. Então, assim, tem história. O DNA da veterinária já estava... Eu nasci veterinária. Nasceu veterinária. Falo, não fui eu que escolhi, a veterinária me escolheu. Eu falo, pega ela é veterinária. Então, assim, eu sou apaixonada pela medicina veterinária. Então, por exemplo, você não teve uma aspiração, alguém que você olhou e falou, nossa, eu acho legal essa profissão, quero partir para esse lado. A mãe do meu pai tinha muito bicho, então eu ficava no quintal com ela e ela era uma cuidadora raiz de bicho. Por exemplo, ela dava injeção, ela cuidava de galinha. Você aprendeu a aplicar injeção nos seus Eu bichinhos? aprendi a aplicar na Babi, na minha cachorra. Da minha cachorra mais velhinha que eu tinha, eu aprendi antes de fazer veterinária. Sem fazer um curso de técnico de... Não tinha técnico de nada. O curso, hoje tem técnico de enfermagem veterinária, uma ideia, né? O curso de auxiliar de médico veterinários no Guarujá, o primeiro curso que teve foi no Hospital El Bicho, no nosso hospital lá do Guarujá. Sim. Isso já tem, sei lá, uns 15 anos. Então, assim, os cursos de auxiliar de veterinário vieram nas últimas 2 décadas, né? Então, assim, eu cresci, o meu, na verdade... os meus bichos foram ali o meu laboratório, né? Eu cuidava, minha cachorra tinha cria, eu ajudava ela a ter cria. Eu ficava acompanhando, vendo como que ele era. Nascia filhotes, às vezes, com hidrocefalia, com algum problema de saúde. Eu não entendi o que era. Sim. E não tinha Google, não tinha nada disso. A minha mãe comprava pra mim várias... Minha mãe, como professora, sempre comprou muitos livros em casa. E ela comprava livros de sinofilia, de raça. Aquela coleção da Nestlé, chocolate Nestlé. Vocês lembram? Que tinha um leão. Um leãozinho. E aí vinha com uma raça de cachorro, com papelzinho atrás. E o descritivo da raça. Eu era colecionadora disso. Eu ficava tentando ganhar os filhotes, tudo. Então, aí eu visitava as feiras. Antigamente tinha as feiras de animais em Santos, no Sesc. Com feiras de raça, né? E vinha com os filhotinhos. Minha mãe sempre me levava. Eu ia no zoológico. Meu pai e minha mãe sempre me incentivavam isso, porque eles gostam muito de bicho. Então, a gente foi criado no meio de bicho. Percebeu essa inspiração sua? Sim, exatamente. E me inspiraram mais ainda, né? Agora, Mariana, vamos lá. Veterinária, foi para a universidade, concluiu o curso. Como é que foi essa experiência do curso de veterinária? Mas antes de falar disso, seus pais, por exemplo, filha, faça isso, seja uma médica, nunca procuraram tirar a sua... Nunca. Os meus pais sempre me deram liberdade de pensar. Então isso na minha família sempre foi a primícia. Você tem liberdade de pensar e você tem direito de ir e vir desde que você tenha responsabilidades, né? Então eu nunca fui proibida de nada, né? Lógico, a gente foi criada com limites, criação raiz. Minha mãe dava uns cacetes, deixava de castigo se fosse necessário. Então assim, uma criação muito foi uma criação conservadora com liberdade, né? Que eu acho que é o que tem que ser. Hoje em dia tá muito, enfim, dá assunto para outro podcast. E que se a gente comentar, de repente, pode correr o risco de receber um processo. Exatamente. Então é melhor nem falar sobre isso. Aí, eu sempre cresci com toda essa minha vocação para veterinária, certo? E só que no ensino médio, eu terminei o ensino médio no Colégio Dom Domênico no Guarujá, um colégio que na minha época foi maravilhoso, não tenho o que reclamar. Passei pelo Colégio Domingos de Moraes também, que fechou na parte do antigo 6º e 5º ano. E
E aí concluí no Colégio Dom Domênico e fui fazer o cursinho em Santos. Sim. Na época do cursinho, vem várias coisas na nossa cabeça e você tá no turbilhões de hormônios da adolescência ali, dos 16, 17 anos, né? O que fazer agora? Eu pensei em fazer medicina, porque eu sempre gostei de oncologia, que é a minha primeira área de atuação. Eu sou especializada em pacientes oncológicos. E eu me apaixonei pela oncologia no ensino médio ao ler o livro Por um Fio do Drauzio Varela, que é um oncologista médico que todo mundo conhece. E aí eu queria ser oncologista humana. Queria fazer medicina humana para trabalhar com oncologia e com cirurgia geral. Só que eu sempre fui muito apaixonada por bicho. E né? as duas atividades não... Elas exigem exclusividade. Sim, exatamente. Não dá pra você... Você pode até fazer as duas faculdades, mas você, pra se doar, você tem que se doar ou pra uma ou pra outra. Meu pai pensou... Meu pai, ele é advogado, despachante aduaneiro. Ele pediu pra... Ele falava que eu ia me dar muito bem na área de direito, porque ele falava que eu argumentava muito, que eu falava bem. E eu cheguei a prestar vestibular pra direito também. Não passei na época, em São Paulo. Fui prestar vestibular pra medicina, no Sul. Não passei também. E aí eu fiz o teste vocacional com a psicóloga do cursinho. Sim. Aí a psicóloga falou, você tem que ser veterinária. Não tem o porquê você fazer outra coisa. Você nasceu veterinária. Tudo que você me fala é de veterinária. Você não tem que ir pra direito, você não tem que ir pra medicina, você não tem que ir pra canto nenhum. Você pode até ir, mas pra você seguir a sua essência e Sua aptidão natural. A sua aptidão natural é ir pra medicina veterinária. E aí eu pensei em fazer vestibular em São Paulo, na Unesp, na USP, mas tinha a Universidade Metropolitana de Santos, que é a Unimes, que na minha época ela era integral e tinha um curso com excelentes professores catedráticos que eu tenho, assim, só tenho que agradecer até hoje em ter tido todos eles em minha vida. Era uma faculdade que eu entrava às 7 horas e saía às 5, às 6, era período integral, tinha um hospital veterinário, enfim, eu falei, vou fazer em Santos, fiz a faculdade particular, os meus pais me ajudaram, porque eu não podia trabalhar, porque era faculdade integral. Então não havia oportunidade, como hoje as faculdades são meio período, ensino híbrido. E graças a Deus você tinha, seus pais tinham condições de poder manter aos trancos e barrancos, trabalharam muito, financiavam dívida, trabalhavam para poder dar os estudos para que eu acho que é a maior herança que você dá para alguém na vida, né? Agora, por que é o bicho? Porque minha mãe, maravilhosa, Deus o tenha, ela um dia a gente estava na cama e ela assim é uma mulher Midas, é uma mulher que só quem conheceu sabe o quanto ela brilhava. Ela olhou pra mim, filha, tem que ser El Bicho. Aí eu, tá bom, mãe, vai ser El Bicho. Ela escolheu o nome. Como que foi a concepção do primeiro hospital? Você criou o hospital, vocês eram uma clínica veterinária? Eu me formei já trabalhando em 3 lugares. Eu trabalhava na Clínica Veterinária Itapema, com a doutora Valéria. Trabalhava em Santos com o doutor Cláudio Pellegrini. E trabalhava em Praia Grande com o doutor Gilberto Tempaco. Então, eu morava... Minha vida estava numa mochila. Sim. Eu ficava fazendo plantão, indo de um lugar para o outro. Eu me formei em 2005. Em janeiro, antes do diploma, eu já trabalhava de plantonista. Sim. Peguei meu diploma, peguei mais plantões e fiquei trabalhando por 6 meses nesses 3 lugares. Com a doutora Valéria, eu já fazia estágio desde o primeiro ano da faculdade. E aí, eu comecei a trabalhar nesses lugares e comecei a fazer alguns trabalhos domiciliares. Meus pais me deram uma moto e eu comecei a atender os clientes em domicílio. Uau. Né? Isso. Comecei a atender os clientes em domicílio. E aí a rotina ficou muito sobrecarregada, cada vez mais clientes. Foi crescendo a sua carteira de clientes. Foi crescendo a minha carteira de clientes. Eu não tenho o que reclamar, graças a Deus. Assim, lógico que a gente não vai agradar gregos e troianos, mas eu nunca pude reclamar da minha agenda. Eu sempre tive cliente onde quer que eu atenda. E... a partir daí, eu vi a necessidade de ter um lugar para eu poder atender fixo. Que foi onde a gente começou, na Capitão Lessa, numa clínica, onde o Banco do Povo me ajudou no financiamento e meu pai e minha mãe me ajudaram novamente. A construção era uma recepção com banho-tosa, mais 3 salas. E aí a gente começou o atendimento ali. Eu saí desses um pet shop lugares. Também. Isso, a gente vendia farmácia. Nesse lugar a gente vendia farmácia, mas era tudo muito pequeno, era tudo muito pocket. E aí eu fiquei 3 anos nesse lugar. E já não cabia mais, porque aumentou o movimento. Eu saí dos outros lugares, aumentou o movimento, né? Porque aí, o que eu fazia? Eu abria às 7, fechava às 8, 9, nunca tinha horário pra fechar. E eu atendia as emergências na madrugada.
como eu atendia as emergências, quando precisava de algum paciente ter tratamento intensivo, eu dormia na clínica. Nossa, mas e você é casada, tem filho? Não, mas eu não era casada nessa época, eu tinha acabado de me formar. Acabado de se formar. É, tinha acabado de me formar. Aí eu tava solteira. Isso foi em 2005. Minha primeira filha nasceu em 2009. Aí eu fiquei 3 anos na Capitão Lessa. Aí o que aconteceu? No final desse 3º ano, eu fui morar com o meu atual marido. Não, mas eu tô aqui na minha cabecinha aqui, eu tô tentando imaginar, poxa, ela fazia atendimento de motinho, depois ela conseguiu abrir o seu estabelecimento, atendia de manhã, de tarde, de noite. Como é que ela conseguiu madrugada arrumar um namorado para namorar? Ela não tinha tempo. Como ela conseguiu administrar o tempo para namorar e, bom, enfim... ter uma estrutura familiar, porque, sim, nossa, que vida aí, intensa. Aí, o que aconteceu? Eu fui morar com o meu atual marido, com o Daniel, e aí a gente... Que me atendeu, foi o primeiro contato meu lá na clínica. Dani, foi com o Daniel. ele que administra tudo pra minha vida também conseguir fluir, pra nossa vida conseguir fluir, né? Porque se você não tem uma sociedade dentro do matrimônio, você também não consegue fazer nada disso. Tem horas que o Daniel chega pra você e fala, amor, freia. Não, ele é pior que eu. Ele é pior que você? Ele é mais agitado que eu. Você que manda ele frear? Olha, nem sei, a gente não tem freio. Não tem freio. A gente não tem freio. É uma locomotiva... ambulante, literalmente. Aí eu conheci o Daniel. Aí a gente foi morar junto. Sim. E a gente alugou uma casa maior na Avenida Presidente Vargas, em Vicente de Carvalho. Sim. Nessa casa a gente dividiu. A parte de trás era o hospital, a parte de trás era a nossa casa, a parte da frente virou o hospital. Então eu consegui aumentar... Você morava dentro do hospital? Morava dentro do hospital. Aí eu consegui aumentar o número de atendimentos, porque eu morava dentro do hospital, então eu trabalhava full time, 24 horas. Sim. Nessa época ele trabalhava na Uzi Minas, em Cubatão. Então, ele começou a administrar lentamente o hospital, aos poucos, mas ele não conseguia estar full time também com a gente, com a rotina. Correto. Né? Aí, minha filha nesse período, minha filha nasceu. Quando minha filha nasceu, quando ela fez 1 ano, o Daniel caiu de uma laje e quebrou o braço. E aí ele ficou 3 meses afastado da Uzi Minas. E ele deu atenção. E aí ele deu uma atenção maior pro hospital. E aí foi onde ele decidiu sair da Uzi Minas e virar o sócio oficial do El Bicho. A sede do El Bicho no Guarujá fica na... Hoje no centro do Guarujá, na Cavaleiro, na Mijafé. Correto. Não tá mais em Vicente de Carvalho. Perfeito. Quanto tempo para chegar naquela estrutura que tem hoje lá? Eu já estive lá uma vez. O prédio não é próprio, é um prédio alugado. Quanto tempo pra gente estar lá? A gente está lá há 7 anos, eu acho. 7, 8 anos. E como foi enxergar Bertioga? Você a minha mãe mora em Bertioga. Sua mãe mora aqui em Bertioga. Morava em Bertioga, né? Tá. Aí, assim, a gente chegou até onde nós estamos, né? O Daniel virou meu sócio, com a Marina com 1 ano. A partir do momento que o Daniel virou meu sócio, a gente conseguiu crescer numa velocidade maior, num ritmo melhor. Por quê? Porque muitas vezes falam que sociedade entre família não funciona, mas no nosso caso funciona porque a gente tem os mesmos objetivos. Correto. Quando a gente tem os mesmos objetivos, a gente consegue traçar caminhos parecidos. E uma coisa que me chamou muita atenção... Eu estive lá com você, tudo. O hospital, ele fica aberto 24 horas. 24 horas. Se o meu cachorrinho tiver problema 3 horas da manhã e eu morar em Boiçucanga e quiser vir aqui, Boracéia ou aqui no centro onde eu moro, eu vou... É um pronto-socorro. Pronto atendimento. Tem um pronto atendimento que o meu animal vai ser atendido, vai ter profissional, vai ter uma recepcionista. Essa estrutura... ela não é barata. Não. Manter uma estrutura custa como muito, essa. Sem custa subsídio muito. nenhum do governo. E se eu não tiver, salvo engano, se eu não estiver falando besteira, tá? É o único hospital veterinário com esse perfil aqui no litoral. Hospital veterinário com esse nome, que fica médico veterinário e enfermeiro 24 horas, é o único local. Não tem. Na região da metropolitana da Baixada, aberto. Não. Baixada Santista tem. Tá. Santos tem. Guarujá tem. Santos Você tem. não é a única no Guarujá, então? Não sou a única no Guarujá.
Guarujá tem outros, tá? Santos tem outros também. Nessa região, Costa Sul de São Sebastião, Litoral Norte, hospital com o nome de hospital, com médico, enfermeiro, 24 horas, nós somos os únicos. Correto. Tem algumas clínicas que funcionam 24 horas, que não ficam de porta aberta, Correto. né? Mas que tem profissionais também nesse eixo aqui, né, litoral, mas que não ficam com porta aberta, né? A gente Por fica... que porta aberta? Assim, porta aberta, né? A gente Não, quando eu falo fecha assim, a porta, porta você aperta a aberta, campainha que abre. você tá lá 24 horas, vai ter uma O que recepcionista. acontece? Tem. O que acontece? E esse custo, o custo da operação é muito alto, tá? Porém, o pet, hoje, ele é membro da família. Sim. Na verdade, ele sempre sentiu dor, ele sempre sentiu frio, ele sempre ficou doente. Só que a percepção do ser humano em relação a todos esses sentidos que o pet tem foi vista nos últimos 10 anos. Por exemplo, eu só descobri que a minha pet estava com um problema no útero e estava com 2 tumores quando ela começou a regurgitar a alimentação, vomitar. Porque ela não fala. Porque toda vez que eu chegava, pulava, banava o rabo, latia, Ela não fala que ela tá com brincava. cólica, ela não fala que tá com dor na mama. Então a gente precisa ter um bom médico veterinário que seja aquele meio de interlocução para interpretar o tal Dr. Dolittle, que nem do Sim. filme, que fala com o bichinho para poder passar pro ser humano o que ele tá sentindo, porque muitas vezes o ser humano não tem essa percepção. Então o papel do médico veterinário vai muito além do pet, né? A gente trabalha em vários outros setores da economia, agroindústria, enfim, que dá outro podcast também. Sim. Mas em relação à parte pet, que é o meu ramo de atuação, eu vi essa necessidade lá quando eu andava de motinha, lá Sim. quando eu fazia o domicílio, que precisava ter um atendimento 24 horas, que precisava ter um lugar para internar. O pet tá com vômito, não adianta você prescrever uma medicação para casa que ele vai continuar vomitando. Sim. Ele precisa ficar no soro 24 horas. Tem que estudar a causa. Tem que estudar a causa. Diagnosticar. Exato. Você falou uma coisa importantíssima. Fazer tratamento de suporte, qualquer lugar faz. Saber o diagnóstico do que está acontecendo, só quem investiga através de exames complementares. Eu sei que tem todo o custo. A pessoa que está me ouvindo, de repente, vai falar: doutora, mas eu não tenho dinheiro para fazer todos os exames. Mas, para a gente entregar o serviço de excelência, Sim. a gente precisa investigar. Quando o cliente chega lá no El Bicho, o que eu explico e o que eu treino todos os meus médicos a explicarem da mesma forma? Se você não tem a condição de fazer todos os exames, a gente vai tratar da mesma forma, só que sem saber a causa. Vou dar um exemplo. O teu cachorrinho tá vomitando. A tua cachorra tava vomitando porque ela tava com uma infecção no útero. Sim. Ela podia estar vomitando porque ela comeu uma besteira. Ela podia estar vomitando porque ela tava com uma infecção no sangue. Ela podia estar com a doença do carrapato. Por que descobriu que tava com a infecção no útero? Porque fez exame. Fez exame. Se de repente... Fez ultrassom. Fez ultrassom, exame de sangue. sangue. Se de repente você falasse assim: olha, eu não tenho condição de fazer, dá só um remédio pra vômito e pra dor. O médico que atendeu ela ia falar: tudo bem, ia aplicar uma ondancetrona, ia aplicar um sereno, É como um ser humano que vai no pronto-socorro e Exato. não tem um... Ia melhorar? Ia melhorar. 24 horas Paliativo. depois, paliativo. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? E eu gosto bastante de explicar isso em vídeos, quando eu vou na TV, quando eu vou no rádio, enfim, todo lugar que eu gosto de falar, que as pessoas têm que ter esse esclarecimento de que sem exames complementares, a gente não fecha o diagnóstico de uma ruptura de vesícula, a gente não fecha o diagnóstico de uma insuficiência renal. Infelizmente, existe um custo. E para isso, quando a gente tem um pet, a gente já precisa se preparar, fazer a poupancinha dele, fazer exames periódicos, fazer diagnóstico precoce de doença. Porque se você faz check-up, se você faz os exames de check-up periódicos, Sim. pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, uma vez ao ano, você previne doenças. Faz a medicina preventiva. É igual na gente. Hospital. Tem convênio de plano de saúde? O hospital veterinário El Bicho não tem nenhum convênio próprio, tá? Mas ele atende alguns convênios PETs que existem, tá? O hospital de Bertioga ainda não atende nenhum convênio, porque não tem nenhum convênio PET que atenda a cidade de Bertioga. Então o convênio tem que ter uma estrutura para atender em Bertioga. Exatamente. O convênio tem que ter uma demanda para poder atender. A Bertioga hoje tem 70 mil habitantes?
no censo, mas eu acho que tem mais. Porque em tem uma média, Riviera de São Lourenço, por sim, exemplo, que o censo não consegue bater na casa sim. do moço lá e entrevistar a pessoa. Eu acredito, tive uma conversa um tempo atrás aí com um gestor da Riviera, que ele acredita que hoje deve estar morando em Bertioga, na Riviera de São Lourenço, umas 30 mil pessoas. Então, que tenha Aí 70, chega a 80 100. mil, a 100 mil pessoas. Quando os convênios enxergarem essa situação, esse potencial, ele vai abrir e vai das clínicas locais, dos hospitais locais quererem aderir a esse tipo de trabalho, né? Porque os convênios, como os convênios na medicina humana, Sim. não é legal de trabalhar, porque você precisa ganhar no volume. Então, Sim. em termos empresarial, não vale a pro pena. gestor, não vale tanto a pena. Você troca figurinha por muitas vezes. Só que você ganha um mercado que por muitas vezes você não iria ganhar só através de uma outra estratégia de marketing. Sim. Então você chega num cliente que vai comprar outros serviços seus, né? E voltando a falar por que escolha da cidade de Bertioga, essa cidade maravilhosa, que cada vez mais eu me apaixono. A minha mãe morava aqui, né? A gente ainda tem uma casa aqui em Bertioga e ela morava aqui. E ela sempre quis que eu viesse para Bertioga. Sim. E ela sempre falou, filha, é uma cidade que está em ascensão, é uma cidade que cresce, é uma cidade de pessoas que respeitam mais a natureza, é uma cidade que as pessoas param no trânsito para poder você atravessar. Então, assim, é uma cidade diferente do ladinho do Guarujá. Sim. Né? E quando minha mãe veio morar aqui, minha mãe se apaixonou pela essa cidade. Mais uma vez, minha mãe tinha uma mentalidade bem pra frente. E ela falou, você vai se apaixonar. Eu sempre gostei muito minha família, meu marido gosta muito de mato. Tanto que a gente tem casa aqui em Camburi, né? Que é logo depois, ali antes de Boiscanga. Então ela falou assim, você vai se apaixonar porque você mistura uma coisa. Você pode trabalhar junto com o mar, junto com o mato, junto com a natureza. E a cidade está crescendo, né? Como vocês gostam de mato e natureza, qualquer hora dessa eu vou convidar você e seu esposo para nós andarmos no Rio Jaguareguava. Andarmos não, remarmos. Ai, que delícia! Você vai ver peixinho. Meus filhos adoram. A gente é tudo índio mesmo, de gostar de ficar com o pé no mato, né? Então, assim, o Eu Bicho é isso, né? Se construiu dessa forma e depois que o Daniel entrou pra ajudar nessa parte toda, pra ser o meu sócio, eu ganhei braços, né? Porque Sim. eu faço a gestão clínica, eu sou diretora clínica do hospital, mas essa parte de planilhas, de números... Administrativa é muito complicado, né? Quantos anos a rede? Hoje eu posso falar que você é uma rede, né? 19 anos, nós vamos fazer 19 anos. E o meu pai cuida da parte jurídica, né? Porque o meu pai tem essa outra parte. A minha mãe era a pessoa que dava diversas ideias, né, pra gente, mas infelizmente ela não tá mais aqui, mas onde ela tá, eu sei que ela está incentivando bastante, muito feliz por tudo que tá acontecendo. E é isso, essa é a nossa história, né? E agora em Bertioga, nós inauguramos dia 29 de setembro. Sim. Foi a nossa inauguração, nosso marco aqui na cidade de Bertioga. E eu quero, assim, que todo mundo possa conhecer, todo mundo possa ir lá, ver como a gente gosta de trabalhar, e é isso. Mariana, você é simplesmente contagiante. Olha, 30 minutos já foram. Se deixar 30 minutos é pouco pra Mariana. Vocês têm que colocar uma fita crepe na minha boca, porque eu não paro de falar, e agora eu só vou parar meia-noite. Olha, nós encerramos o programa aqui com um bate-bola. Eu falo uma palavra e você me responde essa palavra da menor maneira possível. Daquela forma mais objetiva. Então vamos lá. Deus é o motivo de todas as coisas. Fé faz a gente viver intensamente todos os dias. Filhos. Amor. Casamento. Resiliência e intensidade. Seus pais. Meus pais, não tem palavra, responsáveis por tudo. Vida. Eu amo viver. Oportunidade. Aparecem 24 horas na nossa vida. Amizade. Necessárias. Veterinária. Paixão. É o bicho. Pra vida toda. Mariana, muito obrigado. Você é uma explosão de
comunicação. Foi muito bom receber você aqui. Obrigada. E você não vai de mãos vazias, tá? Ah. O Boticário oferece para os nossos entrevistados que legal, um vale adoro, compras adoro. de R$ 200. Que legal. Aí você vai ao Boticário, você vai poder escolher um presente para você ou presentear alguém que você gostaria que recebesse um mimo, tá bom? Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Espero ter outras oportunidades de ter você aqui, porque é fantástico estar com você. E, de repente, quem sabe, ó, fazer um spoiler aqui das minhas intenções. Ter um quadro com a Mariana falando sobre pet na TV Cultura. É uma ideia. Tá ótimo. Eu adoro falar, gente. Eu adoro falar, eu adoro mostrar tudo que... Deus foi muito maravilhoso. Deus é maravilhoso o tempo todo. E eu sou muito grata à minha vida. Sim. Eu tenho tudo. Eu tenho os meus filhos, eu tenho meu marido, eu tenho... Na profissão que você ama. Minha profissão que eu amo. Então não tenho que... Eu agradeço todos os dias por estar aqui. Então eu preciso devolver isso pro universo. A partir do momento que a gente entende que tem que devolver tudo que recebe pro universo, eu acho que fica melhor o ciclo da vida de todo mundo. Bom, encerramos assim então o Papo de Negócio. Com o oferecimento de O Boticário, voltamos numa próxima oportunidade. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Um forte abraço a todos. Mariana, muito obrigado. É isso.